Não sei o que eu esperava que acontecesse. Talvez eu achasse que ele iria cair nos meus braços, soluçando de alívio, e ficaríamos ali de pé, um abraçando o outro silenciosamente pelo tempo que levasse, para que pudéssemos relaxar, sentirmos nosso caminho de volta um para o outro. E então nós nos sentaríamos e teríamos uma conversa séria. Talvez eu subisse as escadas para apanhar a carta que Claire tinha me dado, e nós a leríamos juntos, e começaríamos o lento processo de reconstruir nossas vidas com base na verdade. Em vez disso, houve um instante em que absolutamente nada parecia se mover e estava tudo em silêncio. Não havia nenhum som de respiração, nem de trânsito na rua. Eu não ouvi nem mesmo o tic-tac do relógio. Era como se a vida houvesse sido suspensa, pairando no vértice entre um estado e outro. E então acabou. Ben se afastou de mim. Achei que ele iria me beijar, mas em vez disso, notei uma mancha pelo canto do olho e minha cabeça foi atingida de lado. A dor se irradiou a partir da minha mandíbula. Caí. Vi o sofá vindo na minha direção e a minha nuca bateu contra algo duro e agudo. Berrei. Veio outro golpe, depois mais um. Fechei os olhos, esperando pelo seguinte, mas não houve. Em vez disso, ouvi passos se afastando e uma porta batendo. Abri os olhos e inspirei com raiva. O carpete se afastava de mim agora na vertical. Um prato quebrado estava perto da minha cabeça e o molho se derramava no chão, encharcando o carpete. Ervilhas tinham sido pisoteadas para dentro da trama do tapete, bem como a salsicha semi-devorada. A porta de entrada se escancarou, depois bateu com força. Passos na trilha. Ben havia saído. Suspirei. Fechei os olhos. Não posso dormir, pensei. Não posso. Abri os olhos de novo. Rodopios negros à distância e o cheiro de carne. Engoli e senti o gosto de sangue. O que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? Esperei para ter certeza de que ele havia ido embora. Depois subi as escadas e encontrei meu diário. O sangue pingava do meu lábio cortado sobre o carpete. Não sei o que acabou de acontecer, não sei onde meu marido está, nem se ele irá voltar, nem sei se quero que ele volte. Mas preciso que volte. Sem ele não posso viver. Tenho medo. Quero ver Claire. Paro de ler e minhas mãos se dirigem à minha testa. Está dolorida. O hematoma que vi de manhã, aquele que cobri com maquiagem. Ben tinha me batido. Olho para a data de novo. Sexta-feira, 23 de novembro. Isso foi há uma semana. Uma semana que passei acreditando que estava tudo bem. Eu me levanto para me olhar no espelho. Continua lá. Uma contusão azulada. Prova de que o que eu escrevi era verdade. Imagino as mentiras que contei a mim mesma para explicar meu ferimento, ou as mentiras que ele me contou. Mas agora sei a verdade. Olho para as páginas na minha mão e me dou conta. Ele queria que eu as encontrasse. Ele sabe que, mesmo que eu as leia hoje, eu as terei esquecido amanhã. De repente, eu ouço subindo as escadas, e quase pela primeira vez, percebo completamente que estou aqui, neste quarto de hotel, com o Ben, com o homem que me bateu. Ouço sua chave na fechadura. Preciso saber o que aconteceu. Portanto, enfio as páginas embaixo do travesseiro e deito na cama. Quando ele entra no quarto, fecho os olhos. Você está bem, querida? Pergunta ele. Está acordada? Abro os olhos. Ele está de pé à porta com uma garrafa na mão. Só consegui este. Tudo bem? Diz ele. Ele coloca a garrafa sobre a penteadeira e me beija. Acho que vou tomar uma chuveirada. Sussurra ele e entra no banheiro e gira as torneiras. Depois que ele fecha a porta, retiro as páginas. Não tenho muito tempo. Com certeza ele não vai demorar mais que 5 minutos. Preciso ler o mais rápido que puder. Meus olhos passam como um raio pela página, sem sequer registrar as palavras, mas vendo o suficiente. Continuei lendo. Isso foi horas atrás. Fiquei sentada no corredor escuro da nossa casa vazia, com uma folha de papel em uma das mãos e um telefone na outra.
tinta sobre o papel, um número manchado. Ninguém atendeu, apenas o toque incessante. Teria ela ligado à secretária eletrônica? Ou a memória estaria cheia? Tento de novo, e de novo. Já passei por isso antes. Meu tempo é circular. Claire não está aqui para me ajudar. Olhei minha bolsa e encontrei o telefone que o Dr. Nash me deu. É tarde, pensei. Ele não vai estar no trabalho. Vai estar com a namorada, fazendo seja lá o que os dois fazem à noite. Seja lá o que duas pessoas normais fazem. Não tenho ideia do que seja. Seu telefone residencial estava anotado na frente do meu diário. Tocou e tocou. Depois silêncio. Não havia voz gravada para me informar que houve um erro. Nenhum convite a deixar mensagem. Tentei de novo. Mesma coisa. O número do seu consultório agora era o único que eu tinha. Fiquei ali sentada por algum tempo, impotente, olhando para a porta de entrada, meio que esperando que a figura dele aparecesse no vidro embaçado e inserisse a chave na fechadura, meio que temendo isso. Ao fim, não pude esperar mais. Subi as escadas e me despi. Depois deitei na cama e escrevi isso. A casa continua vazia. Daqui a pouco fecharei este caderno e o esconderei. Depois apagarei a luz e irei dormir. E então vou esquecer. E este diário vai ser a única coisa que restará. Olho para a página seguinte com pavor, temendo encontrá-la em branco, mas não está. Segunda-feira, 26 de novembro. Ele me bateu na sexta. 2 dias sem escrever nada. Durante todo esse tempo, teria eu acreditado que estava tudo bem? Meu rosto está machucado e dolorido. Com certeza eu devo ter percebido que algo não estava certo, não é? Hoje ele falou que eu levei um tombo, o maior clichê da história. E eu acreditei. Por que não acreditaria? Ele já tinha me explicado quem eu era e quem ele era, e como eu havia acordado em uma casa estranha, décadas mais velha do que acreditava ser. Então por que eu questionaria o motivo do meu olho machucado e inchado, do meu lábio cortado? E assim segui normalmente o meu dia. Eu o beijei quando ele saiu para trabalhar. Limpei as coisas do nosso café da manhã. Preparei um banho de imersão. E então vim para cá. Encontrei este diário e soube a verdade. Uma lacuna. Percebo que não mencionei o Dr. Nash. Teria ele me abandonado? Será que eu encontrara o diário sem a ajuda dele? Continuei. Mais tarde, liguei para Claire. O telefone que Ben me deu não funcionava. A bateria provavelmente estava descarregada. E, portanto, usei o que o Dr. Nash tinha me dado. Ninguém atendeu. Por isso, fiquei sentada na sala de estar. Não consegui relaxar. Apanhei revistas, coloquei-as novamente de lado, liguei a televisão e passei meia hora olhando para a tela, sem prestar atenção no que estava passando. Olhei para meu diário, incapaz de me concentrar. Tentei o número de Claire mais uma vez, várias vezes, sempre escutando a mesma mensagem, pedindo para eu deixar a minha. Foi só depois do almoço que ela atendeu. Chrissy, disse ela. Como você está? Ouvi Toby brincando ao fundo. Tudo bem, respondi, embora não estivesse. Eu ia ligar para você, disse ela. Me sinto péssima, e é apenas segunda-feira. Segunda-feira. Dias não significam nada para mim. Cada um deles se dissolvia indistinguível daquele que o havia precedido. Preciso ver você, falei. Você pode vir até aqui? Ela pareceu surpresa. Até a sua casa? Sim, respondi. Por favor, preciso falar com você. Está tudo bem, Chrissy? Você leu a carta? Respirei fundo e minha voz baixou para um sussurro. O Ben me bateu. Ouvi um engasgo de surpresa. O quê? Sim, na outra noite. Estou machucada. Ele me disse que eu levei um tombo, mas eu havia notado que ele me bateu. Chrissy, é impossível o Ben bater em você. Ele simplesmente é incapaz disso. A dúvida me inundou. Seria possível que eu tivesse inventado tudo? Mas eu escrevi no meu diário. Retruquei. Ela não disse nada por um momento e depois. Mas por que você acha que ele bateu em você? Levei as mãos ao rosto.
Senti a carne inchada ao redor dos olhos. Senti um lampejo de raiva. Era óbvio que ela não acreditava em mim. Pensei no que eu havia escrito. Eu contei a ele que estava escrevendo um diário. Disse que estava vendo você e o Dr. Nash. Contei o que eu sabia sobre Adam. Disse que você me entregou a carta que ele escreveu e que eu a havia lido. E então ele me bateu. Ele simplesmente bateu em você do nada? Pensei em todas as coisas das quais ele havia me chamado, as coisas das quais ele me acusou. Ele me chamou de sem vergonha. Senti um soluço erguer-se no meu peito. E ele me acusou de dormir com o Dr. Nash. Eu disse que não estava fazendo isso. E então, disse ela, então ele me bateu. Um silêncio. Depois Claire disse, ele já bateu em você antes? Eu não tinha como saber. Talvez sim, quem sabe. Era possível que o nosso relacionamento sempre tivesse sido abusivo. Minha mente se lembrou de mim e de Claire marchando, segurando cartazes feitos à mão. Direitos das mulheres, não a violência doméstica. Lembrei como eu sempre havia desprezado as mulheres que continuavam casadas com maridos que as espancavam. Eram fracas, eu pensava. Fracas e burras. Seria possível que eu tivesse caído na mesma armadilha que elas? Não sei, respondi. É difícil imaginar o Ben machucando alguém, mas suponho que não seja impossível. Oh, meu Deus! Ele costumava fazer com que até eu me sentisse culpada, lembra? Não, respondi. Não, eu não me lembro de nada. Ai, que saco, disse ela. Desculpe, eu esqueci. É que é tão difícil imaginar. Foi ele que me convenceu que os peixes têm tanto direito à vida quanto um animal com patas. Ele não matava sequer uma aranha. O vento agita as cortinas do quarto. Ouço um trem à distância. Gritos vindo do pier. Lá embaixo, na rua, alguém grita merda. E ouço o som de vidro se quebrando. Não quero continuar lendo, mas sei que preciso. E continuo. Senti um calafrio. Ben era vegetariano? Vegano, disse ela rindo. Não me diga que você não sabia. Lembrei da noite em que ele me bateu. Um pedaço de carne, eu havia escrito. Ervilhas flutuando no molho fino. Fui até a janela. O Ben come carne. Falei devagar. Ele não é vegetariano. Não agora, pelo menos. Talvez ele tenha mudado, quem sabe. Houve outro longo silêncio. Claire? Ela não disse nada. Claire, alô? Certo, disse ela. Soava irritada agora. Vou ligar para ele. Vou descobrir o que está acontecendo. Onde ele está? Respondi sem pensar. Deve estar na escola, eu acho. Ele disse que só voltaria às 5. Na escola? Repetiu ela. Você quer dizer faculdade? Ele está dando aulas agora? O medo começou a se agitar dentro de mim. Não, falei. Ele trabalha numa escola aqui perto. Não consigo me lembrar o nome. O que ele faz lá? É professor, chefe do departamento de química. Acho que ele disse. Eu me senti culpada por não saber o que o meu marido faz para ganhar a vida, por não ser capaz de me lembrar de como ele ganha o dinheiro que nos mantém alimentados e vestidos. Olhei para cima e vi meu rosto inchado, refletido na janela à minha frente. A culpa se evaporou. Que escola? Quis saber ela. Não sei, acho que ele não me disse. Como assim? Nunca? Não esta manhã, eu disse. Para mim isso pode muito bem ser nunca. Desculpe, Chrissy. Não queria irritar você. É que bem... Senti uma mudança de ideia. Uma frase abortada. Será que você poderia descobrir o nome da escola? Pensei no escritório no andar de cima. Acho que sim, mas por quê? Gostaria de falar com Ben. Ter certeza de que ele estará em casa quando eu estiver aí esta tarde. Não quero perder a viagem. Notei o humor que ela estava tentando injetar em sua voz, mas não disse nada. Me senti fora de controle. Não conseguia saber o que era melhor, o que eu deveria fazer, e por isso decidi ceder à minha amiga. Vou dar uma olhada, falei. Subi as escadas.
O escritório estava arrumado, pilhas de papéis organizados sobre a mesa. Não demorei para encontrar um papel com cabeçalho, uma carta sobre uma reunião de pais e mestres que já havia acontecido. É Sam Anne, eu disse. Quer o telefone? Ela disse que ela mesma encontraria. Ligo de volta para você, certo? Ela falou. O pânico me atingiu de novo. O que você vai dizer a ele? Vou descobrir o que está acontecendo, disse ela. Confia em mim, Chrissy. Deve haver uma explicação, tá? Certo, falei e desliguei o telefone. Eu me sentei com as pernas trêmulas. E se minha primeira intuição estivesse certa? E se Claire e Ben ainda estivessem dormindo juntos? Talvez ela agora estivesse ligando para ele para avisá-lo. Ela está desconfiada. Talvez estivesse dizendo: tome cuidado. Eu me lembrei do que li no meu diário antes. O Dr. Nash havia me dito que eu certa vez exibi sintomas de paranoia, clamando que os médicos estavam conspirando contra você, dissera ele. Tendência a confabular, a inventar coisas. E se tudo isso estiver acontecendo de novo? E se eu estiver inventando isso? Tudo isso? Tudo em meu diário poderia ser fantasioso. Paranoia. Pensei no que me disseram na ala psiquiátrica e na carta de Ben. Você às vezes era violenta. Percebi que poderia ter sido eu quem provocou a briga na sexta noite. Teria eu agredido Ben? Talvez ele tenha revidado. E então, depois no banheiro, no andar de cima, eu tenha apanhado uma caneta e explicado tudo ficcionalizando. E se todo esse diário significar que estou piorando de novo? Em breve, realmente, será hora de eu voltar para a casa de repouso. Gelei, subitamente convencida de que era por isso que o Dr. Nash queria me levar lá, para me preparar para a minha volta. A única coisa que posso fazer é aguardar que Claire me ligue de volta. Outro grito sufocado. Seria isso que está acontecendo agora? Será que Ben vai tentar me levar de volta para a casa de repouso? Olho para a porta do banheiro. Não vou deixar que ele faça isso. Há uma última entrada, escrita mais tarde no mesmo dia, e continuo lendo. Segunda-feira, 26 de novembro, 18h55. Claire me ligou depois de menos de meia hora, e agora minha mente oscila. Pula de uma coisa para outra, depois volta à primeira. Sei o que fazer, não sei o que fazer. Sei o que fazer. Mas há um terceiro pensamento. Estremeço ao perceber a verdade. Estou em perigo. Viro a página da frente deste diário, tencionando escrever. Não confia em Ben, mas descubro que essas palavras já estão ali. Não me lembro de tê-las escrito, mas enfim, não me lembro de nada. Pula uma linha, e então continua. Ela soava hesitante ao telefone. Chrissy, disse, escute. O tom dela me amedrontou. Eu me sentei. O que foi? Liguei para Ben, na escola. Tive a sensação avassaladora de estar em uma jornada incontrolável, de estar em águas não navegáveis. E o que ele disse? Não falei com ele, só queria ter certeza de que ele trabalha lá. Por quê? Perguntei. Você não confia nele? Ele mentiu sobre outras coisas, não? Tive de concordar. Mas por que você acha que ele me contaria que trabalhava em algum lugar que não fosse verdade? Eu só fiquei surpresa por ele estar trabalhando em uma escola. Você sabia que ele se formou em arquitetura? Da última vez que falei com ele, estava abrindo o próprio escritório. Só achei meio estranho que ele estivesse trabalhando em uma escola. O que eles disseram? Disseram que não podiam incomodá-lo. Ele estava ocupado em uma aula. Senti alívio. Pelo menos sobre isso ele não tinha mentido. Ele deve ter mudado de ideia, falei, quanto à carreira. Chrissy, eu disse a eles que queria enviar alguns documentos para ele, uma carta. Pedi o seu título oficial. E? Perguntei. E ele não é chefe do departamento de química, nem do de ciências, nem de nada. Eles disseram que ele é assistente de laboratório. Senti meu corpo se sacudir involuntariamente. Posso ter sufocado um grito. Não lembro. Tem certeza? Perguntei.
Minha mente apressou-se a pensar em um motivo para esta nova mentira. Seria possível que ele estivesse constrangido, preocupado com o que eu iria achar, se soubesse que ele havia passado de arquiteto bem-sucedido a assistente de laboratório numa escola local? Acharia ele realmente que eu era tão superficial a ponto de amá-lo mais ou menos, com base no que ele fazia para ganhar a vida? Tudo faz sentido. Oh, meu Deus, falei, é tudo culpa minha. Não, disse ela, não é sua culpa. É sim, exclamei. É o esforço enorme de ter de cuidar de mim, ter de lidar comigo dia sim e dia não. Ele deve estar à beira de um colapso. Talvez nem sequer saiba o que é verdade e o que não é. Comecei a chorar. Deve ser insuportável, continuei. E além disso, precisa passar por todo esse sofrimento sozinho, todos os dias. A linha ficou muda. Depois Claire disse: Sofrimento? Que sofrimento? Adam, respondi. Senti dor ao pronunciar seu nome. O que tem, Adam? A compreensão me veio, selvagem, sem ser solicitada. Oh, meu Deus, pensei. Ela não sabe. O Ben não lhe contou. Ele está morto, falei. Ela engoliu em seco. Morto? Quando? Como? Não sei exatamente quando, falei. Acho que Ben me disse que foi ano passado. Ele foi morto na guerra. Guerra? Que guerra? Do Afeganistão. E então ela disse: Chrissy, o que ele estaria fazendo no Afeganistão? A voz dela tinha um tom estranho. Ela quase parecia contente. Ele estava nas Forças Armadas, falei, mas comecei a duvidar do que eu estava dizendo. Era como se finalmente eu estivesse cara a cara com algo que eu sabia desde o início. Ouvi Claire dar um riso de deboche, quase como se estivesse achando algo divertido. Chrissy, disse ela. Chrissy, querida, Adam não entrou para as Forças Armadas. Ele nunca foi para o Afeganistão. Ele mora com uma moça chamada Ellen. Trabalha em computação. Eu sei onde ele mora. Ele não me perdoou, mas eu ainda ligo para ele de vez em quando. Ele provavelmente preferia que eu não ligasse, mas sou madrinha dele, lembra? Levei um instante para me dar conta de que ela estava usando o tempo presente, e enquanto isso ela continuou falando. Liguei para ele depois que nos encontramos na semana passada. Agora ela estava quase rindo. Ele não estava em casa, mas falei com Ellen. Ela disse que iria pedir que ele me ligasse de volta. O Adam está vivo. Paro de ler. Me sinto leve, vazia. Sinto como se pudesse cair para trás, ou então flutuar. Poderia eu ousar acreditar nisso? Será que quero? Eu endireito o corpo contra a penteadeira e continuo lendo, apenas fracamente, ciente de que já não escuto o barulho do chuveiro de Ben. Devo ter tropeçado, me segurando na cadeira. Ele está vivo? Minha barriga revirou. Eu me lembro do vômito subindo na garganta e de ter engolido de volta. Está mesmo vivo? Sim, disse ela. Mas... comecei. Mas eu vi um jornal, um recorte. Dizia que ele havia sido morto. Não pode ser verdade, Chrissy, não pode ser. Ele está vivo. Comecei a falar, mas então tudo me atingiu ao mesmo tempo. Todas as emoções misturadas. Eu me lembro de alegria, do prazer absoluto de saber que Adam está vivo, borbulhando na minha língua, mas misturado a ele estava o gosto amargo e ácido do medo. Pensei nos meus hematomas, na força com que Ben deve ter me batido para provocá-los. Talvez o abuso dele não seja apenas físico. Talvez em alguns dias ele se deleite em me dizer que meu filho está morto para poder ver a dor que o pensamento me provoca. Será realmente possível que em outros dias, nos quais eu me lembro da minha gravidez, de ter dado à luz meu filho, ele simplesmente me conte que Adam se mudou, está trabalhando em outro país, morando do outro lado da cidade? E se for mesmo o caso, então por que eu nunca escrevi nenhuma dessas verdades alternativas que ele forneceu? O tom dela me incomodou,
mas ao mesmo tempo me senti aliviada e animada ante a ideia de que logo poderia encontrar o meu filho. Eu queria vê-lo, ver sua fotografia agora mesmo. Lembrei que nós não tínhamos quase nenhuma em casa, e as que tínhamos estavam trancadas. Um pensamento começou a se formar. Claire, falei, nós tivemos um incêndio? Ela soou confusa. Um incêndio? Sim, quase não temos fotos de Adam, e quase nenhuma do nosso casamento. O Ben disse que a perdemos no incêndio. Que incêndio? Ben disse que houve um incêndio na nossa antiga casa, que perdemos muita coisa. Quando? Não sei, anos atrás. E vocês não têm fotos de Adam? Comecei a ficar irritada. Temos algumas, mas não muitas. Quase nenhuma desde a época em que ele era bebê e criança. E nenhuma das férias, nem mesmo da nossa lua de mel. Nenhuma dos namorados, nenhuma dos natais, nada assim. Chrissy, disse ela. Sua voz era tranquila, controlada. Achei que eu havia detectado algo ali, alguma emoção nova, medo. Descreva o Ben para mim. O quê? Descreva o Ben para mim. Como ele é? E o incêndio? Perguntei. Me conte sobre isso. Não houve incêndio, disse ela. Mas anotei que eu me lembrei dele, falei. Uma panela de batatas fritas. O telefone tocou. Chrissy, você deve ter imaginado, disse ela. Senti a ansiedade dela. Chrissy, não houve incêndio. Pelo menos não anos atrás. Ben teria me contado. Agora, descreva o Ben. Como ele é? Ele é alto? Não exatamente. Cabelo preto? Minha mente fica em branco. Sim, não. Não sei, está começando a ficar grisalho. Ele tem uma barriguinha, acho. Talvez não. Eu me levantei. Preciso ver a foto dele. Voltei para o primeiro andar. Elas estavam lá, pregadas ao redor do espelho. Eu e meu marido felizes, juntos. O cabelo dele é meio castanho, falei. Ouvi um carro estacionar em frente à casa. Certeza? Sim, falei. O motor foi desligado. A porta bateu. Um bip alto. Baixei a voz. Acho que o Ben chegou. Merda, disse Claire. Rápido, ele tem uma cicatriz. Uma cicatriz? Onde? No rosto, Chrissy. Uma cicatriz ao longo da bochecha. Ele sofreu um acidente escalando. Olhei rapidamente pelas fotos, escolhendo uma minha e do meu marido sentados a uma mesa de café da manhã, com nossos hobbies. Nela, ele sorri feliz, e exceto por uma barba por fazer, suas bochechas não tinham marcas. O medo me tomou na mesma hora. Ouvi a porta da frente se abrir. Uma voz. Christine, querida, cheguei. Não, respondi. Não, ele não tem. Um som, algo entre um grito sufocado e um suspiro. O homem com quem você está morando, disse Claire. Não sei quem ele é, mas não é o Ben. Estou aterrorizada. Ouço o barulho da descarga, mas não há nada que eu possa fazer, além de continuar lendo. Não sei o que aconteceu depois. Não consigo juntar as partes. Claire começou a dizer, quase gritando, merda, sem parar. Minha mente girava em pânico. Ouvi a porta da frente se fechar. O clique da fechadura. Estou no banheiro! Gritei para o homem que eu havia acreditado ser o meu marido. Minha voz saiu falhada, desesperada. Desço daqui a 1 minuto. Vou até aí, disse Claire. Vou tirar você daí. Está tudo bem, querida? Gritou o homem que não é o Ben. Ouvi seus passos nas escadas e percebi que não havia trancado a porta do banheiro. Baixei a voz. Ele chegou, eu disse. Venha amanhã, quando ele estiver no trabalho. Vou fazer as malas. Ligo para você. Merda, disse ela. Certo, mas escreva isso no seu diário. Escreva assim que puder. Não esqueça. Pensei no meu diário escondido no armário. Preciso ficar calma, pensei.
Preciso fingir que não há nada de errado, pelo menos até eu conseguir chegar até ele e anotar o perigo que estou correndo. Me ajude, falei. Me ajude. Encerrei o telefonema enquanto ele abria a porta do banheiro. Termina aí. Frenética, folheio as últimas páginas, mas elas estão em branco, marcadas apenas por linhas azul claras, aguardando o resto da história. Mas não há mais nada. Ben encontrara o diário, retirara as páginas, e Claire não tinha vindo me buscar. Quando o Dr. Nash veio buscar o diário, na terça, dia 27, provavelmente, eu não sabia que havia algo errado. De uma única atacada entendo tudo. Entendo por que o quadro de avisos da cozinha me incomodava tanto. A letra é bem feita, maiúsculas organizadas, que pareciam completamente diferentes das garatujas da carta que Claire me deu. Em algum lugar no fundo, eu sabia que essas coisas não haviam sido escritas pela mesma pessoa. Olho para cima. Ben, ou o homem que finge ser, saiu do chuveiro. Está de pé à porta, vestido como antes, olhando para mim. Não sei há quanto tempo ele está aí observando-me ler. Seus olhos não exibem nada além de uma espécie de vazio, como se ele mal estivesse interessado no que está vendo, como se não lhe dissesse respeito. Eu me ouço sufocar um grito. Deixo cair os papéis, soltos. Eles deslizam para o chão. Você! Exclamo. Quem é você? Ele nada diz. Está olhando os papéis à minha frente. Responda! Digo. Minha voz tem autoridade, mas uma autoridade que não sinto. Minha mente gira enquanto tento entender quem ele pode ser. Alguém da casa de repouso, talvez. Um paciente. Não faz sentido nenhum. Sinto as reviravoltas do pânico, enquanto outro pensamento começa a se formar. E depois some. Ele me olha então. Sou o Ben, diz ele. Falo devagar, como se tentasse me fazer entender o óbvio. O Ben, seu marido. Eu me arrasto, recuando pelo chão, me afastando dele, enquanto luto para me lembrar do que li, do que sei. Não, retruco, e depois de novo mais alto. Não. Sou sim, Christine. Você sabe que eu sou. O medo me toma conta, o terror. Ele me levanta, me suspende e depois me esmaga de volta para seu próprio horror. As palavras de Claire voltam, mas não é Ben. Uma coisa estranha acontece então. Percebo que não estou me lembrando de ter lido ela dizer essas palavras. Estou me lembrando do acontecimento em si. Posso me recordar do pânico na voz dela, da maneira como ela disse merda, antes de me dizer do que ela havia se dado conta, e como repetiu as palavras. Não é o Ben. Estou me lembrando. Não, não é você, retruco. Você não é o Ben. Claire me disse. Quem é você? Mas você não se lembra das fotos, Christine? As que estão em volta do espelho do banheiro? Olhe, eu as trouxe para você ver. Ele dá um passo na minha direção, depois estica o braço para apanhar sua mala no chão ao lado da cama. Retira umas poucas fotos com as pontas curvadas. Olhe, diz ele, e quando balanço a cabeça, ele apanha a primeira. E olhando para ela, estende-a para que eu a veja. Somos nós, eu e você. A foto nos mostra sentados em alguma espécie de banco, em um rio ou canal. Atrás de nós estão águas escuras e lamacentas, com juncos desfocados. Nós dois parecemos jovens, nossa pele esticada onde hoje é flácida, os olhos sem rugas e arregalados de alegria. Não vê? Diz ele. Olhe, somos nós, eu e você, anos atrás. Estamos juntos há anos, Chris. Anos e anos. Eu me concentro na foto. Imagens me vêm. Nós dois, uma tarde ensolarada. Tínhamos alugado um barco em algum lugar, não sei onde. Ele ergue outra foto. Estamos bem mais velhos agora. Parece recente. Estamos de pé na frente de uma igreja. O dia está nublado, e ele está de terno e aperta a mão de um homem também de terno.
Eu estou usando um chapéu com o qual pareço ter dificuldades. Eu o seguro como se ele estivesse prestes a voar pelos ares. Não estou olhando para a câmera. Isso foi há poucas semanas, diz ele. Uns amigos nossos nos convidaram para o casamento da filha. Você lembra? Não, respondo com raiva. Não, eu não me lembro. Foi um dia maravilhoso, diz ele, virando a foto para si para olhá-la. Maravilhoso. Eu me lembro de ler o que Claire disse quando lhe contei que havia encontrado um recorte de jornal sobre a morte de Adam. Não pode ser verdade. Mostre uma de Adam. Desafio. Ande, mostre uma foto só dele. Adam morreu, diz ele. Uma morte de soldado, nobre. Ele morreu como herói. Eu grito. Mesmo assim, você deveria ter uma foto dele. Me mostre. Ele retira a foto de Adam com Ellen, aquela que eu já vi. A fúria se agiganta dentro de mim. Mostre uma só foto sua com Adam. Só uma. Você deve ter algumas, não é? Se é o pai dele. Ele olha as fotografias em sua mão, e eu penso que ele irá sacar uma foto dos dois. Mas ele não o faz. Seus braços pendem ao lado do corpo. Não tem aqui comigo, diz ele. Devem estar em casa. Você não é o pai dele, é? Digo. Que pai não teria fotos de si mesmo com seu filho? Os olhos dele se estreitam, como se cheios de ira, mas eu não consigo parar. E que tipo de pai contaria à esposa que seu filho está morto quando ele não está? Admita, você não é o pai de Adam. O pai dele é o Ben. Ao dizer o nome, uma imagem me ocorreu. Um homem com óculos de armação estreita e escura e cabelo preto. Ben, repito seu nome, como se para trancar a imagem na minha mente. Ben, o nome exerce um efeito sobre o homem de pé na minha frente. Ele diz algo, mas baixo demais para eu ouvir. Portanto, lhe peço que repita. Você não precisa de Adam, diz ele. O quê? Digo. E ele fala com mais firmeza, olhando nos meus olhos. Você não precisa de Adam. Você tem a mim agora, estamos juntos. Você não precisa de Adam. Você não precisa do Ben. Ante as palavras dele, sinto toda a força que eu tinha dentro de mim desaparecer. E ao mesmo tempo, ele parece se recuperar. Afundo no chão. E ele sorri. Não fique chateada, diz ele alegremente. Isso é só o que importa, com certeza. Eu a amo e você me ama. Ele se agacha, estendendo as mãos na minha direção. Ele sorri, como se eu fosse um animal que ele estivesse tentando atrair para fora do buraco onde se escondeu. Venha, fala ele. Venha para mim. Eu recuo ainda mais, deslizando sobre os calcanhares. Bato em alguma coisa dura e sinto o aquecedor quente e pegajoso atrás de mim. Percebo que estou embaixo da janela, na extremidade do quarto. Ele avança devagar. Quem é você? Digo mais uma vez, tentando não alterar o tom da minha voz, tentando manter o tom calmo. O que você quer? Ele para de andar. Está agachado na minha frente. Se ele esticasse o braço, conseguiria tocar meu pé, meu joelho. Se ele se aproximasse, eu poderia chutá-lo caso fosse preciso, embora eu não tenha certeza se seria capaz de alcançá-lo. E seja como for, estou descalça. O que eu quero? Diz ele. Não quero nada. Só quero que a gente seja feliz, Chris. Como antes, lembra? Aquela palavra novamente. Lembra. Por um momento, acho que talvez ele esteja sendo sarcástico. Não me lembro de quem você é, exclamo quase histérica. Como posso me lembrar se eu nunca vi você antes? O sorriso dele então desaparece. Vejo seu rosto se desmanchar em dor. Há um momento de limbo, como se o equilíbrio do poder estivesse se movimentando dele para mim, e por uma fração de segundo, ficamos em pé de igualdade. Ele se anima de novo. Mas você me ama, diz ele. Eu li isso no seu diário. Você disse que me ama. Sei que quer que a gente fique junto. Por que não pode se lembrar disso? Meu diário, exclamo. Sei que ele devia saber sobre o diário. De que outra forma ele removeria aquelas páginas vitais? Mas agora me dou conta
de que ele devia estar lendo há algum tempo, no mínimo desde que eu falei a respeito, mais ou menos há uma semana. Há quanto tempo você está lendo o meu diário? Ele não parece ter me escutado. Levanta a voz como se em triunfo. Diga que não me ama, diz, e eu fico quieta. Viu? Não consegue, não é? Não consegue dizer isso porque você me ama. Sempre me amou, sempre. Ele recua o corpo e nós dois ficamos sentados no chão, um de frente para o outro. Eu me lembro de quando nos conhecemos, diz ele. Penso no que ele me contou, o café derramado na biblioteca de uma universidade, e imagino que estaria por vir agora. Você estava trabalhando em alguma coisa, sempre escrevendo. Costumava ir ao mesmo café todos os dias. Sempre se sentava perto da janela no mesmo lugar. Às vezes trazia um bebê, mas em geral não. Você se sentava com um caderno aberto à sua frente e ficava escrevendo, ou às vezes apenas olhando a janela. Achei você tão linda. Costumava passar por você todos os dias, a caminho do ponto de ônibus, e comecei a esperar com ansiedade o momento da minha caminhada de volta para casa, para poder olhar para você. Costumava tentar adivinhar o que você estaria vestindo, ou se seu cabelo estaria preso ou solto, ou se você iria fazer um lanche, uma fatia de bolo ou um sanduíche. Às vezes você tinha uma panqueca inteira na sua frente, às vezes apenas um prato de migalhas ou mesmo nada, apenas chá. Ele ri, balançando a cabeça com tristeza. Eu me lembro de Claire ter me contado sobre esse café, e sei que ele está falando a verdade. Eu passava por ali exatamente no mesmo horário todos os dias, continua ele. Mas não importa o quanto eu me esforçasse, simplesmente não conseguia descobrir como você decidia quando fazer o lanche. Primeiro achei que talvez dependesse do dia da semana, mas não parecia haver nenhum padrão. Por isso, achei que fosse algo relacionado à data. Mas isso também não funcionou. Comecei a pensar que horas você pedia de fato o lanche. Achei que talvez isso estivesse relacionado com o horário que você ia para o café. Por isso, comecei a sair mais cedo do trabalho e correr para, quem sabe, ver você chegando. E então um dia você não estava lá. Esperei até ver você descendo a rua. Você empurrava um carrinho de bebê e teve dificuldades para fazê-lo passar pela porta do café. Parecia tão desamparada que, sem pensar, eu atravessei a rua e segurei a porta para você. E você sorriu para mim e disse muito obrigada. Estava tão linda, Christine. Tive vontade de beijar você ali mesmo, mas não podia. E como não queria que você achasse que eu tinha atravessado a rua só para ajudá-la, entrei no café e fiquei atrás de você na fila. Você falou comigo enquanto esperávamos. Está cheio hoje, não é? Disse, e eu respondi. Está, muito embora o café não estivesse particularmente cheio para aquele horário. Eu só queria continuar conversando. Pedi algo para beber e o mesmo bolo que você, e fiquei imaginando se deveria lhe perguntar se estava tudo bem se eu me sentasse com você. Mas quando peguei o meu chá, você estava conversando com alguém, um dos donos do café, creio, e então me sentei sozinho num canto. Depois disso, eu comecei a ir ao café quase todo dia. É sempre mais fácil fazer alguma coisa depois da primeira vez. Às vezes eu esperava você chegar, ou esperava que você já estivesse lá antes de eu entrar. Mas às vezes eu simplesmente entrava e pronto, e você me notava. Eu sei que sim. Começou a me cumprimentar ou comentar sobre o tempo, e então uma vez eu me atrasei, e quando cheguei você disse: "Você está atrasado hoje", quando passei por você com meu chá e minha panqueca. Quando você viu que não havia mesas livres, disse: "Por que não senta aqui?" E apontou para a cadeira na sua mesa, à sua frente. O bebê não estava lá nesse dia, portanto eu disse: "Tem certeza de que não se importa? Não vou incomodar?" E então me senti mal por dizer isso, e tive medo de você responder que sim. Na verdade, pensando bem, eu iria perturbá-la. Mas você não disse nada disso. Mas disse: "Não, de jeito nenhum. Para ser sincera, meu dia não está indo muito bem mesmo. Vou ficar feliz com uma distração." E foi assim que eu soube que você queria que eu conversasse com você.
em vez de apenas comer minha panqueca e tomar meu chá em silêncio. Você se lembra? Balancei a cabeça em negativa. Decidi deixá-lo falar. Quero descobrir o que ele tem a dizer. Portanto, eu me sentei e nós conversamos. Você me contou que era escritora. Disse que havia publicado um livro, mas estava lutando com o segundo. Perguntei o que era, mas você não quis me contar. É ficção, falou, e depois disse, em teoria. E então, de repente, pareceu muito triste. Por isso me ofereci para lhe pagar outro café. Você disse que isso seria ótimo, mas que não tinha dinheiro para me pagar um. Não trago a minha bolsa quando venho aqui, explicou. Trago só o dinheiro necessário para comprar algo para beber e um lanche. Assim não fico tentada a me esbaldar. Achei que era algo esquisito de dizer. Você não parecia precisar se preocupar muito com o que comia. Sempre foi tão magra. Mas enfim, fiquei feliz, porque isso queria dizer que você devia estar gostando de conversar comigo e que ficaria me devendo uma bebida. Portanto, teríamos de nos ver novamente. Eu disse que o dinheiro não tinha importância, nem me pagar um café, e pedi mais um chá e café para nós dois. Depois disso, nós começamos a nos encontrar com bastante frequência. Comecei a enxergar tudo. Embora eu não tenha memória, de algum modo eu sei como essas coisas funcionam. O encontro casual, as bebidas, o interesse que há em conversar, em confidenciar com um estranho, alguém que não julga nem escolhe um dos lados, porque não pode fazer isso. A aceitação gradual das confissões, que leva a quê? Vi as fotos de nós dois tiradas anos atrás. Parecemos felizes. É óbvio aonde essas confissões nos levam. Além do mais, ele era atraente, não como um astro de cinema, porém, mais bonito que a maioria dos homens. Não é difícil perceber o que me encantou. Em algum momento, eu devo ter começado a encarar a porta ansiosamente ao me sentar para trabalhar, a pensar com mais cuidado nas roupas que usaria para ir ao café, se acrescentaria ou não uma borrifada de perfume. E um dia, um dos dois deve ter sugerido fazer uma caminhada, ou ir a um bar, ou mesmo assistir a um filme. E nossa amizade cruzou a fronteira e virou outra coisa, algo infinitamente mais perigoso. Fecho os olhos e tento imaginar aquilo, e ao fazê-lo começo a me lembrar. Nós dois na cama nus, o sêmen secando na minha barriga, no meu cabelo, ele me virando para ele enquanto começa a rir e me beija de novo. Mike, estou dizendo, pare, você precisa ir embora logo. Ben vai voltar mais tarde hoje e preciso apanhar Adam. Pare. Mas ele não me escuta. Inclina-se para a frente, seu rosto bigodudo em frente ao meu, e nos beijamos de novo, nos esquecendo de tudo, do meu marido e do meu filho. De uma guinada lancinante, percebo que a lembrança desse dia já me ocorreu antes, naquele dia que estive na cozinha da casa que um dia dividi com meu marido. Eu não me lembrei do meu marido, e sim do meu amante, o homem com quem eu estava ficando, enquanto o meu marido estava no trabalho. Era por isso que ele precisava ir embora naquele dia, não apenas para pegar o trem, mas porque o homem com quem eu estava casada voltaria para casa. Abro os olhos. Estou de volta ao quarto de hotel, e ele continua agachado à minha frente. Mike, digo, seu nome é Mike. Você se lembra? Exclama ele, e está feliz. Chris, você se lembra? O ódio fervilha dentro de mim. Eu me lembro do seu nome, digo. Nada mais, só do seu nome. Você não se lembra do quanto estávamos apaixonados? Não, retruco. Acho que eu nunca amei você, senão com certeza eu me lembraria de mais coisas. Digo isso para feri-lo, mas sua reação me surpreende. Mas você não se lembra de Ben também, não é? Não pode tê-lo amado, e nem de Adam. Você é doente, falo. Como se atreve? É claro que eu o amei. Ele era meu filho. É seu filho. Mas você não o reconheceria se ele entrasse aqui agora, não é? Você acha que isso é amor? E onde ele está? E onde está o Ben? Eles abandonaram você, Christine. Os dois. Sou o único que nunca deixou de amar você, nem mesmo quando você me deixou.
É então que a verdade me atinge, finalmente, apropriadamente. De que outro modo ele poderia saber deste quarto, saber tanto sobre o meu passado? Oh, meu Deus! Digo. Foi você! Foi você que fez isso comigo! Você que me atacou! Ele se aproxima de mim então, envolve meu corpo com seus braços, como se para me abraçar, e começa a afagar meus cabelos. Christine, querida, murmura. Não diga isso, não pense isso. Só vai servir para perturbar você. Tento empurrá-lo, mas ele é forte e me aperta ainda mais. Me solta, digo. Por favor, me solta. Minhas palavras se perdem nas dobras da sua camisa. Meu amor, diz ele. Começa a me balançar como se estivesse ninando um bebê. Meu amor, meu doce, minha querida, você nunca devia ter me deixado, não entende? Nada disso teria acontecido se você não tivesse me abandonado. A lembrança me vem novamente. Estamos sentados em um carro à noite. Estou chorando e ele olha pela janela, completamente mudo. Diga alguma coisa, falo. Qualquer coisa, Mike. Você não está falando sério, diz ele. Não pode estar. Desculpe, eu amo Ben. Temos nossos problemas sim, mas eu o amo. Ele é a pessoa com quem eu devo ficar. Desculpa. Estou ciente de que estou tentando simplificar as coisas para que ele entenda. Eu vim a compreender, depois dos últimos meses com Mike, que é melhor assim. As coisas complicadas o confundem. Ele gosta de ordem, rotina, coisas que se misturam em proporções parecidas, com resultados previsíveis. Além disso, não quero me focar demais nos detalhes. Foi porque eu apareci na sua casa, não é? Desculpe, Chris. Não vou mais fazer isso, eu prometo. Só queria ver você e explicar para o seu marido que... Eu o interrompo. Ben, pode dizer o nome dele. O nome dele é Ben. Ben, repete ele, como se falasse a palavra pela primeira vez e a achasse desagradável. Eu queria explicar as coisas para ele. Queria contar a verdade. Que verdade? Que você não o ama mais. Que você me ama agora. Que quer ficar comigo. Era só isso que eu ia dizer. Suspiro. Você não entende que mesmo que isso fosse verdade, e não é você quem deveria dizer isso a ele, sou eu, você não tinha nenhum direito de simplesmente dar as caras na minha casa. Enquanto falo, penso em como tive sorte de escapar daquela situação. Ben estava no chuveiro e Adam brincando na sala de jantar. E eu consegui convencer Mike de que ele deveria voltar para casa antes que algum dos dois notasse a sua presença. Foi naquela noite que eu decidi que deveria terminar o meu caso. Preciso ir agora, digo. Abro a porta do carro, saio, piso no cascalho. Desculpe. Ele se inclina para o meu lado para me olhar. Penso em como ele é bonito, que se ele fosse menos maluco, meu casamento talvez tivesse corrido um grande risco. Vou ver você de novo? Pergunta ele. Não, respondo. Não vai, está tudo acabado. Entretanto, aqui estamos nós todos esses anos depois. Ele está me abraçando de novo, e entendo que não importa o quanto eu estivesse com medo dele, nunca estive com medo suficiente. Começo a berrar. Querida! Diz ele. Se acalme. Ele coloca a mão sobre a minha boca e eu berro mais alto. Se acalme! Alguém vai ouvir você! Minha cabeça se choca com algo atrás de mim. O aquecedor. Não há mudança na música do clube noturno vizinho. Se tem alguma diferença, é que agora está mais alta ainda. Não vai, penso. Ninguém vai me escutar. Berro de novo. Pare com isso! Exclama ele. Ele me bateu, eu acho, ou me chacoalhou. Começo a entrar em pânico. Pare com isso! Minha cabeça atinge um metal quente mais uma vez. E zonza. Fico em silêncio. Começo a soluçar. Me solte, imploro. Por favor. Ele relaxa de leve seu aperto, embora não o suficiente para que eu me liberte. Como você me encontrou todos esses anos depois? Como me encontrou? Encontrar você? Diz ele. Eu nunca perdi você.
Minha mente começa a trabalhar tentando entender. Eu a observei sempre. Protegi você. Você me visitou? Naqueles lugares? No hospital? Na casa de repouso? Começo a dizer. Ele suspira. Não, nem sempre, não me deixavam. Mas eu às vezes dizia que estava ali para ver outra pessoa, ou que era um voluntário, só para poder ver você e ter certeza de que você estava bem. Naquele último lugar foi mais fácil, com todas aquelas janelas. Me sinto gelar. Você me observava? Eu precisava saber se você estava bem, Chris. Precisava proteger você. Então você voltou para me apanhar, foi isso? Não foi suficiente o que você fez comigo aqui neste quarto? Quando descobri que aquele canalha tinha largado você, não consegui simplesmente deixá-la ali. Eu sabia que você ia querer ficar comigo. Sabia que era o melhor para você. Precisei esperar um tempo, esperar até ter certeza de que não havia mais ninguém ali para tentar me impedir. Mas quem mais teria cuidado de você? E eles simplesmente me deixaram ir embora com você? Com certeza não teriam me deixado sair com um estranho. Imagino que mentiras ele deve ter contado para que o deixassem me tirar dali. Depois lembro de ter lido que o Dr. Nash me contou sobre a mulher na casa de repouso. Ela ficou tão feliz quando descobriu que você havia voltado a morar com Ben. Uma imagem se forma, uma lembrança. Minha mão segurando a de Mike enquanto ele assina um formulário. Uma mulher, atrás de uma mesa, sorri para mim. Vamos sentir sua falta, Christine, diz ela, mas você vai ficar feliz em casa. Ela olha para Mike. Com seu marido. Sigo o olhar dela. Não conheço o homem cuja mão estou segurando, mas sei que é o homem com quem casei. Deve ser. Ele me disse que é. Oh, meu Deus, digo então. Há quanto tempo você vem fingindo que é o Ben? Ele parece surpreso. Fingindo? Sim, digo. Fingindo ser o meu marido. Ele parece confuso. Fico pensando se ele se esqueceu que não é o Ben. Então a máscara cai. Ele parece chateado. Você acha que eu quis fazer isso? Precisei fazer. Era o único jeito. Seus braços relaxam levemente. E uma coisa estranha acontece. Minha mente para de girar. E embora eu continue aterrorizada, é como se eu tivesse recebido uma injeção de absoluta calma. Um pensamento surge do nada. Vou derrotá-lo. Vou escapar. Preciso. Mike, falo. Eu entendo, sabe? Deve ser difícil. Ele me olha. Entende? Sim, é claro. Estou grata por você ter ido me buscar, por me dar um lar, por cuidar de mim. Sério? Sim. Pense só onde eu estaria se não fosse você. Eu não podia aguentar aquilo. Eu sinto que ele se abranda. A pressão nos meus braços e ombros diminui, e é acompanhada por uma sensação sutil, porém bem definida de afago, que considero quase mais odiosa, mas sei que é mais provável que me possa levar à fuga. Porque fugir é tudo que eu consigo pensar. Preciso ir embora. Como fui estúpida, penso agora, de ter me sentado aqui no chão para ler o que ele roubou do meu diário enquanto ele estava no banheiro. Por que não peguei as páginas e saí? Então me lembro de que foi só no fim do diário que tive uma ideia real de quanto perigo estou correndo. A mesma vozinha me vem de novo. Vou fugir. Tenho um filho de quem não consigo me lembrar de ter conhecido. Vou fugir. Mexo a cabeça para encará-lo e começo a afagar as costas da sua mão, que está apoiada em meu ombro. Por que não me deixa ir embora e depois conversamos sobre o que devemos fazer? Mas e Claire? Diz ele. Ela sabe que eu não sou o Ben. Você contou a ela. Ela não vai se lembrar disso, digo desesperada. Ele ri, um som vazio e sufocado. Você sempre me tratou feito um idiota. Eu não sou, sabe? Sei o que vai acontecer. Você contou a ela e estragou tudo. Não, falo rápido. Posso ligar para ela. Posso dizer que eu estava confusa, que tinha me esquecido de quem você era. Posso contar que pensei que você era o Ben, mas que eu estava errada. Quase acredito que ele considera isso possível. Mas então ele diz:
Ela nunca vai acreditar em você. Vai sim, retruco, embora saiba que não. Prometo. Por que você tinha que ligar para ela? O rosto dele se nubla de raiva. As mãos começam a me apertar com mais força. Por quê? Por quê, Chris? Estávamos indo bem até então. Indo bem. Ele começa a me chacoalhar de novo. Por quê? Grita. Ben, digo, você está me machucando. Então ele me bate. Ouço o som da sua mão contra meu rosto, antes de sentir o lampejo de dor. Minha cabeça gira. Meu maxilar inferior estala, conectando-se dolorosamente com seu companheiro. Nunca mais me chame pelo nome desse merda de novo, vocifera ele. Mike, digo rapidamente, como se pudesse apagar o meu erro. Ele me ignora. Estou cansado de ser o Ben, diz ele. Pode me chamar de Mike a partir de agora, certo? É Mike. Foi por isso que voltamos para cá, para podermos superar tudo isso. Você escreveu no seu caderno que se pudesse se lembrar do que aconteceu aqui, todos esses anos atrás, então recuperaria a memória. Bom, aqui estamos. Eu tornei isso possível. Por isso, se lembre. Estou incrédula. Você quer mesmo que eu me lembre? Quero, é claro que eu quero. Eu amo você. Quero que se lembre de quanto você me ama. Quero que a gente fique junto de novo, direito, como devemos ficar. Ele fez uma pausa. Sua voz cai para um sussurro. Não quero mais ser o Ben. Ele olha de volta para mim. Quando voltarmos para casa amanhã, pode me chamar de Mike. Ele me sacode de novo, o rosto a centímetros do meu. Certo? Posso sentir um cheiro azedo em seu hálito. E outro cheiro também. Imagino se andou bebendo. Vamos ficar bem, não é, Christine? Vamos superar isso. Superar? Repito. Minha cabeça dói, e tem algo saindo do meu nariz. Sangue, acho, embora não tenha certeza. A calma desaparece. Levanto a voz, gritando o mais alto que consigo. Você quer que eu volte para casa? Superar? Será que você é totalmente maluco? Ele move a mão para cobrir a minha boca e percebo que deixou meu braço esquerdo livre. Eu o atinjo no lado do rosto, embora não com força. Mesmo assim, aquilo o apanha de surpresa. Ele cai para trás, soltando meu outro braço. Bamboleio para me pôr de pé. Vadia, diz ele, mas dou um passo para frente, por cima dele, e vou até a porta. Consigo dar 3 passos antes dele agarrar meu tornozelo. Caio com um estrondo no chão. Há um banquinho embaixo da penteadeira, e minha cabeça bate na borda dele quando caio. Tenho sorte. O banquinho é alcochoado e quebra com a minha queda, mas faz com que meu corpo se torça de um jeito esquisito quando aterriço. A dor se irradia pelas minhas costas e através do meu pescoço, e tenho medo de haver quebrado algum osso. Começo a engatinhar na direção da porta, mas ele continua segurando meu tornozelo, me puxa em sua direção com um gemido, e então seu peso esmagador está sobre mim, seus lábios a centímetros da minha orelha. Mike, soluço. Mike! Na minha frente está a foto de Adam e Ellen, no chão, onde ele havia deixado cair. Mesmo no meio de tudo, fico pensando em como ele a conseguiu, e então entendo. Adam deve tê-la mandado para mim na casa de repouso, e Mike a apanhou, junto com todas as demais fotografias quando veio me buscar. Idiota! Sua vaca idiota! Diz ele, cuspindo no meu ouvido. Uma de suas mãos está ao redor da minha garganta, e com a outra, ele segura um punhado do meu cabelo. Puxa minha cabeça para trás, projetando meu pescoço para frente. Por que você tinha que fazer isso? Desculpe, digo aos soluços. Não consigo me mexer. Uma de minhas mãos está presa embaixo do meu corpo, a outra presa entre minhas costas e a perna dele. Para onde você achava que estava indo, hein? Diz ele, agora rosna como um animal. Algo como ódio emana dele. Desculpe, repito, porque é tudo o que posso pensar em dizer.
Eu me lembro dos dias em que aquelas palavras sempre funcionavam, sempre eram o suficiente, o necessário para me tirar de qualquer encrenca em que estivesse metida. Pare de dar essas desculpas de merda, diz ele. Minha cabeça é levada com força para trás, depois se choca para frente. Minha testa, nariz e boca vão de encontro ao chão carpetado. Faz barulho, um estalar medonho, e sinto o cheiro de cigarros velhos. Grito. Há sangue na minha boca. Mordi a língua. Para onde você achou que iria fugir? Você não sabe dirigir? Não conhece ninguém? Não sabe nem quem você é na maior parte do tempo. Não tem nenhum lugar onde ir. Nenhum. Você é patética. Começo a chorar, porque ele tem razão. Sou mesmo patética. Claire não veio me buscar. Eu não tenho amigos. Estou completamente sozinha. Dependo totalmente desse homem que fez isso comigo. E amanhã de manhã, se eu sobreviver, terei esquecido até mesmo disso. Se eu sobreviver. As palavras ecoam por mim quando percebo do que este homem é capaz. E que dessa vez posso não sair deste quarto viva. O terror me atinge, mas então ouço a vozinha de novo. Não é neste lugar que você vai morrer. Não com ele. Não agora. Tudo menos isso. Arqueio as costas dolorosamente e dou um jeito de livrar o meu braço. Inclino o corpo para frente e agarro a perna do banquinho. É pesada e o ângulo do meu corpo está errado, mas consigo girar o banquinho e erguê-lo por cima da minha cabeça, no ponto onde imagino que esteja a cabeça de Mike. Ele atinge algo com um barulho de rachadura satisfatório. E então ouço um grito sufocado no meu ouvido. Ele solta o meu cabelo. Olho. Ele foi arremessado para trás e está com a mão na testa. O sangue começa a pingar entre seus dedos. Ele olha para mim, sem entender. Mais tarde pensarei que devia tê-lo atingido de novo, com um banquinho ou com as mãos nuas, com qualquer coisa. Eu devia ter tido certeza de que ele estava incapacitado. Eu poderia escapar, descer as escadas, ir longe o bastante, pelo menos, para abrir a porta e pedir socorro. Mas não faço isso. Eu me equilibro e me levanto, olhando para ele no chão à minha frente. Não importa o que eu faça agora, penso. Ele venceu. Sempre terá vencido. Arrancou tudo de mim, até mesmo a capacidade de me lembrar exatamente do que ele fez comigo. Eu me viro e começo a me dirigir à porta. Com um gemido, ele se lança sobre mim. Seu corpo inteiro colide com o meu. Juntos, batemos com força na penteadeira. Tropeçamos na direção da porta. Christine, diz ele, não me abandone. Estendo a mão. Se eu conseguir simplesmente abrir a porta, então com certeza, apesar do barulho do clube noturno, alguém vai nos ouvir e virá, não é? Ele agarra a minha cintura. Como um monstro grotesco de duas cabeças, andamos centímetros para frente, com ele me arrastando. Chris, eu amo você, diz ele. Ele uiva, e isso, além do ridículo de suas palavras, me incita a continuar. Estou quase conseguindo. Logo vou alcançar a porta. É aí que acontece. Eu me lembro daquela noite, todos aqueles anos atrás. Eu neste quarto, de pé no mesmo lugar, estendendo o braço na direção da mesma porta. Feliz, ridicularmente feliz. As paredes rebatem o suave brilho alaranjado das velas acesas que pontilhavam o quarto quando cheguei. O ar continha o doce perfume das rosas no buquê sobre a cama. Vou subir por volta das 7 horas, querida, dizia o bilhete preso a elas. E embora eu tivesse me perguntado por uma fração de segundo o que Ben estaria fazendo lá embaixo, fiquei feliz pelos minutinhos que teria sozinha antes de ele chegar. Me dariam a oportunidade de reunir meus pensamentos, de refletir sobre como cheguei perto de perdê-lo, sobre o alívio que foi terminar meu caso com Mike, sobre como tive sorte de Ben e eu agora estarmos em uma nova trajetória. Como eu pude pensar que desejava estar com Mike?
Mike jamais faria o que Ben fez, organizar uma noite surpresa em um hotel no litoral para me mostrar o quanto me ama, e que apesar de nossas diferenças recentes, isso jamais mudará. Mike era egocêntrico demais para tanto. Eu descobri. Com ele tudo é um teste. O afeto é medido. O que foi dado é pesado em relação ao que foi recebido. E o saldo quase sempre o desaponta. Estou tocando a maçaneta da porta, torcendo-a, puxando-a na minha direção. Ben levou Adam para a casa dos avós. Temos um fim de semana inteiro à nossa frente, sem nada com que se preocupar. Só nós dois. Querido, começo a dizer, mas a palavra é sufocada em minha garganta. Não é Ben que está na porta, é Mike. Ele me empurra para o lado, entra no quarto, e enquanto lhe pergunto o que ele acha que está fazendo, que direito ele tem de me enganar para vir até aqui, até este quarto, o que ele acha que pode conseguir com isso, penso. Seu canalha, pilantra, como se atreve a fingir que é meu marido? Você não tem orgulho, não? Penso em Ben e Adam em casa. A essa altura, Ben deve estar se perguntando onde estou. Provavelmente logo vai chamar a polícia. Que idiota fui de pegar um trem e vir para cá, sem falar nada para ninguém.